Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sideline Talks, o seu programa sobre NFL do Brasil Fantasy Football. Hoje, eu e o João, a gente fala um pouquinho sobre quais são os melhores quarterbacks da NFL nesse exato momento. Quem está jogando bem, por que estão jogando bem. Passamos também um pouquinho sobre os outros jogos. Falamos aqui sobre os Patriots, em homenagem ao nosso querido Bigão, do Quarta para 3. E temos também algumas outras discussões muito bacanas. Venham conosco! Temos muito a conversar hoje. Looking forward, né, para falar sobre alguns temas contigo, João. Primeiramente, como é que estão as coisas? Tudo certo? Os seus dois filhos estão ótimos, estão super bem? Então, super bem, cara. A noite foi um pouco conturbada, com um deles um pouco doente, mas amanheceu tudo bem já e só eu que tô em privação de sono aqui. Então, Ai, já ai. peço desculpas por coisas que eu possa falar. É hoje que ele vai falar, gente, que o Mahomes é o melhor quarterback que ele já viu jogar, que ele está jogando em altíssimo nível. Todos os hot takes serão removidos, né, da conversa. Ai, ai. Yeah, eu sei como é que é isso. Quando nossos filhos estão doentes, realmente a gente... Prioridades, né? Prioridades é sempre a Sim. saúde deles. Então, a gente se sacrifica, não, mas a gente se entrega, né, para eles. Acho que tem que Uhum. ser isso aí. Para todos vocês que Uhum. têm filhos, né, e principalmente porque a gente tem, nesse exato momento, penso eu, uma comunidade mais masculina do que feminina, pais presentes, pais próximos, pais carinhosos e amáveis para com seus filhos é o que a gente espera de todos também. Acho Sim. importante lembrar sempre disso. Muito bem, muito bem. Então vamos agora falar de NFL, João. Já que a gente ia gravar ontem, não conseguimos, estamos gravando hoje, já quase aqui entrando na semana 4, né? Inclusive, para a semana 4, a gente, no ano passado, nós fizemos aquele nosso ranking dos times que estavam postulantes ao Super Bowl. Eu não sei se você se lembra. Talvez a gente Lembro, possa lembro. tentar, talvez a gente possa resgatar essa estrutura para esse ano. Mas ainda não é hora, apesar da gente ter aí, acho que alguns times mais na cara, digamos assim, né, de que estão aptos para ir para tanto os playoffs quanto para o Super Bowl, e outros que ainda estão se organizando. E já vimos muita coisa acontecer também da semana 3 até a semana 10, por exemplo, em que um time que parece acabado, né, se torna aí um time bem focado, forte o suficiente para brigar por posições altas. E, infelizmente, também temos o processo de lesões que podem acontecer. Espero que não aconteçam, sendo bem sincero, mas é a Uhum. realidade da NFL, que pode É também desmontar inevitável. aí dois, três times que a gente acha que estão super bem, né? Uhum. E eu queria começar falando com você, que inclusive é um pedido, digamos assim, né, do nosso querido Gabriel Cavalcante, o Bigão, do nosso Quarta para Três, que é nosso grande parceiro de vida, que é sobre o Patriots, né? Eu até entrei em umas conversas hoje, umas discussões hoje sobre a qualidade do Drake May, Uhum. e principalmente numa comparação entre o Drake May e o Trevor Lawrence. Eu falei um pouco do Trevor Lawrence na semana passada, que eu acho que a gente precisa reorganizar as expectativas deles, de que ele é um quarterback titular da NFL, mas ele não é esse quarterback e não vai ser mais esse quarterback elite que muitos Uhum. esperavam, e até mesmo eu acho que fiquei muito tempo batendo nessa tecla de que tudo que ele precisava de um espaço, tudo que ele precisava era de um grupo, tudo que ele precisava era de uma estrutura ao redor dele. E nessas primeiras 3 semanas, tendo o grupo ofensivo que ele tem, tendo até mesmo o Cohen, que eu não sou muito fã do Cohen, mas eu acho que o Cohen é um cara, me pareceu competente, pelo menos quando estava no Bucks, mas mesmo Uhum. assim o Trevor Lawrence não está entregando absolutamente nada que Nada. seja um grande incremento, né, do ano passado. Inclusive, ouso dizer que este ano ele está pior do que ele esteve o ano passado, ou pelo menos no geral do que ele foi o ano passado. Eu Então, concordo. Eu começo até a questionar se ele de fato é um QB titular da NFL. essas 3 primeiras semanas estão dando essa dúvida. Porém, como eu falei, 3 semanas apenas, as coisas se ajustam demais na NFL durante as próximas 4. Uhum. A gente, querendo ou não, tem que dividir a temporada nesses pequenos grupos, e para mim são de 4 em 4 jogos, porque muita coisa vai mudando e diversos times vão amadurecendo durante o processo, né? E eu acho que o time do Jaguars, como um todo, é um time que tem talento suficiente para pelo menos ser mais forte, mais Sim. decisivo e ter mais vitórias do que neste exato momento eles conseguem.
né? Sim. Mas só para fechar esse parênteses, era a questão dos Patriots, né? Que eu entrei nessa Uhum. discussão, e aí alguns aí. Porque eu disse que o Drake May é melhor do que o Trevor Lawrence e acho que vai ter mais sucesso na NFL. Mas dei o caveat, exatamente por conta do Trevor Lawrence, de que se o Drake May tiver mais uma temporada, e talvez mais 2 temporadas, com essa deficiência técnica ao redor dele, tanto de Uhum. jogadores quanto de comissão técnica, dele começar a cristalizar demais os erros, as tendências que normalmente precisam ser limpas na NFL. Eu acho o Drake Uhum. May um jogador mais preparado do que o Trevor Lawrence. Acho que o Trevor Lawrence chegou na NFL para ser elite, porém ele chegou com um hype muito alto. E falamos na semana passada que talvez ele ser branco, porque ele era o quarterback dos sonhos, era bonitão, não sei o que, não sei o que lá. Mas enfim. Mas eu vejo que o Drake May está entrando num segundo ano, me Uhum. parece, nesse exato momento, também de alerta, tá? Eu não estou feliz com o que eu estou vendo do Patriots, apesar de ver alguns flashes interessantes do jogo do Patriots. Uhum. E o Drake May, sem dúvida alguma, passa por isso. No final de semana também falando sobre a questão dos fumbles que aconteceram, do próprio Ramondre Stevenson, que é um running back que deveria ir para o banco, na minha opinião. O Uhum. Travion Henderson é muito mais jogador do que ele, é muito mais preparado. Acho que Sim. encaixa muito melhor com o jogo do Drake May. Mas eu vejo o Patriots hoje, por mais que tenham mudado ali algumas coisas, repetindo a campanha do ano passado. E isso prejudicando muito um desenvolvimento ou um protagonismo maior do Drake May. Eu acho que o Drake May, como a gente falou, né, ele já apresentou mais do que o Caleb Williams, e o Caleb Williams foi muito bem esse final de semana. Pô, tem um passe, aquele passe que ele dá pro Luther Burden, meu amigo, eu acho que assisti umas 10 vezes aquilo aí. Que passe lindo. Mas ele jogou Sim. bem. Foi um É, partidão. não, foi, ele jogou muito bem esse final de semana. Mas o Drake May é esse cara que eu acho que ele joga mais, eu acho que ele produz mais, ele apresentou mais coisas, Uhum. mas o time e a comissão técnica me parecem que estão sendo e serão prejudiciais esse ano de novo. Você, considerando também que você gosta bastante do Drake May, você Uhum. assiste aos jogos do Drake May mais no detalhe do que talvez outros. Como é que você está vendo isso daqui agora? Você concorda com o que eu estou falando? Você tem uma opinião diferente, uma visão diferente sobre esses temas? Assim, antes de mais nada, quero deixar um abraço pro Bigão e os Sim. parabéns pro 4x3, que lançou agora seu 50º episódio. Uhum. Yeah. E, claro, pedido dele é uma ordem, então temos que falar dos Patriots. E, cara, eu concordo com tudo que você falou, tudo. Eu tenho esse medo da incompetência dos Patriots acabar. Eu não digo arruinando, porque eu acho que ele ainda vai ser, de qualquer maneira, um quarterback muito competente, porque ele é extremamente talentoso, Uhum. mas de ter um pouco do efeito David Carr, né? Da cristalização de hábitos ruins. Sim. Então eu tenho sim essa preocupação. E tudo isso que você apontou, cara, dos Patriots é, não terem evoluído, né, do ano passado para esse, Uhum. para mim tem uma explicação muito óbvia e eu tinha certeza que isso ia acontecer, cara. Hum. Porque eles tiveram uma experiência muito ruim com o Gerald Mayo, Sim. que era um head coach que Uhum. não acrescentava absolutamente nada no time, que não sabia montar uma comissão técnica, que, que foi um erro monumental. E aí eles mandam ele embora no primeiro ano, e o que eles fazem? Eles trazem outro Gerald Mayo, que é o Mike Vrabel. Não existe diferença entre Mike Vrabel e Gerald Mayo, com exceção da experiência do Mike Vrabel. Uhum. O Mike Vrabel, ele não traz nada para os Patriots. Ele não ajuda em nada. Ele é aquele técnico antiquado, conservador e podemos falar incompetente, que mantém um Ramondre Stevenson como titular, gasta uma escolha alta de segundo round no Travion Henderson e deixa ele no banco, sendo que é um time que tinha necessidade em todas as posições. Uhum. É, Ele traz o Josh McDaniels, que é um péssimo coordenador ofensivo, que tem uma carreira, tem um nome por causa do Tom Brady. O ataque do McDaniels esse ano é absolutamente ridículo. Ele tem.
nas mãos um dos melhores passadores em profundidade da NFL. Top 3, o Drake May. E ele simplesmente não chama jogadas de passos longos. Só para pontuar, eu não concordo com o top 3, mas eu concordo que ele está entre os 5 melhores. De passers, Uhum, eu acho que ele é fantástico entre os 5 melhores, mas não acho que seja top 3. perfeito. E ele tá executando com o Drake May um ataque de Mac Jones. Uhum. E o triste é isso, o Vrabel não vai ser demitido, porque ele é amigo do Kraft. Porque ele tem um nome. Então, ano que vem vai ser a mesma coisa, cara. Mas É, eu entendo o que você tá dizendo sobre o Vrabel em si, ele ser, digamos, uma cópia, né, do Gerald Mayo. Mas o Vrabel não é play caller, certo? uhum, certo. A estrutura dele é uma estrutura defensiva. Ele é conhecido pelo conhecimento defensivo que ele tem. Bem ou mal, não vou, Só não, porque ele não é jogou esse na mérito. defesa. Sim, Porque ele exato. nunca Mas trouxe nada como técnico para exato, isso. exato. Mas ele tem a cultura da defesa, certo? Ou seja, se nós formos imaginar que ele tem uma influência maior no padrão de jogo, digamos assim, nos installs, é do lado defensivo e não do lado ofensivo, penso eu. Sim, sim. Eles têm, como play callers, o Josh McDaniel, Uhum, né? Que, bem ou mal, certo ou errado, tem toda uma questão de estava com o Brady. E nós uhum, sabemos que o Brady, por ser extremamente cerebral, era um cara também que ele escrevia as jogadas dele. Né? Ele, uhum, Rodgers, Big Ben, são conhecidos por terem também o próprio playbook debaixo do braço, né? Para uhum, além, logicamente, das jogadas do time. E eu acho que a responsabilidade disso está muito maior em cima do Josh McDaniels do que necessariamente do Vrabel. E o Vrabel pode estar aceitando, ou pode até mesmo ter ele ali como amiguinho, por isso que está lá, né? Mas o que eu vejo é, como você falou, o ataque do Patriots é um ataque para o Mac Jones, sendo que eles têm um Drake May. E o que eu uhum. vejo, na verdade, eles estão com um ataque da década de 10, né? Uhum. E é muito estranho falar década de 10 porque parece muito velho. Eu tô Estranho. acostumado a falar, tipo, década de 90, né? Década de 80. Sim. Aí fala década de 10, é um negócio muito estranho, assim. Porque para Parece mim é 1910, né? 1910. Exato, exato. Vocês que nasceram depois dos anos 2000, meu amigo, vocês não fazem ideia do que é esse choque na minha cabeça, pelo menos. Mas, mas voltando à questão da década de 10, né? Que era esse jogo que tinha uma necessidade, uma estrutura de passe muito maior, e você tinha esses grandes nomes. Big Ben, Drew Brees, Aaron Rodgers, o Brady, né? Então falta inovação, falta algo diferente. E eu sinto que Drake May precisaria ter ao lado dele um play caller mais agressivo, Uhum. mais criativo, mais versátil e talvez mais novo, e não é novo de idade, é mais novo das ideias, entendeu? Uhum. Não sei, eu acho que isso também é um problema muito grande para ele. Porque o próprio Trevor Lawrence, quando ele estava no Jaguars, o primeiro ano dele foi, enfim, foi decepcionante, foi horrível. Mas depois dos 2 anos, ele também ficou instalando ali um ataque, que era um ataque que a gente via em 2015, 2016. Não era um ataque pautado no que a gente tem hoje de RPOs, de passes curtos, de jet sweeps, de coisas assim, entendeu? O Jaguars sempre Uhum. foi, por mais que eles não tivessem talento, era um time que tinha um padrão de jogo muito limitado. E Sim. hoje, o Trevor Lawrence me parece que cristalizou muito dessas coisas. Tanto é que ele, saiu um estudo aqui, eu nem sei onde é que tá, mas eu lembro de ter visto, que ele é o quarterback com mais de 60% de passes para a primeira leitura. Uhum. E isso é preocupante, porque a NFL não funciona assim, né? A NFL, inclusive, é feita para fechar a primeira leitura. Você tem que criar outras alternativas para o jogo. Então, o Drake May, eu acho que ele está nesse ataque atrasado, com muito Sim. talento para executar um ataque mais efetivo para os dias de hoje, né? E também, logicamente, com peças ao lado dele que, enfim, são fracas, no Terríveis, geral. terríveis. Ele Yeah, não tem um único bom wide receiver. yeah, yeah. O O melhor Bolter é o que que. começou bem, É o mas. melhor. O melhor é aquele meio lá. Exato. Só que ele é um cara limitado fisicamente. Yeah, yeah. Que Sean Bolter É, pode ser, tipo, na melhor das hipóteses, um bom wide receiver 2. E o nesse exato Flop momento ele é Douglas, um. que chegou a mostrar alguma promessa, tá desastroso. Ele tá correndo rotas erradas. Esse daí É, é o Peroco Douglas. é.
Cara, é um time muito mal treinado. Você vê, isso tá claro, que ninguém sabe o que tá fazendo ali. É complicado, é complicado. É. E eu tô chateado, mas eu partilhei no nosso grupo lá dois quadros. O primeiro eu vou ignorar porque eu sei que você odeia EPA, né, como avaliação para quarterbacks. E eu te entendo e Sim. concordo com o teu ponto de vista, É, porque o como avaliação expected point. individual, no geral. Exato, exato. Porque points added nunca vai ser um tipo de métrica que você consegue colocar somente nas costas de uma pessoa, né? É uma Uhum. execução em conjunto, o jogo é de conjunto, apesar de jogadas serem individuais, mas se todos não executam, a coisa nunca vai acontecer, né? O quarterback, logicamente, talvez tenha uma relevância maior, mas são todos, né? E sabe o que é o outro negócio do EPA, cara? Hum. Ele é basicamente jardas totais com uma modificaçãozinha, com um Uhum. ajustinho. Mas é muito parecido com jardas. Então, não é essa coisa de outro mundo para medir uma performance também. Sim, sim. Não, eu concordo, eu tendo a concordar também. Às vezes eu partilho para provocar, encher o saco e, logicamente, para criar a discussão, mas eu concordo contigo, eu estou alinhado que o EPA, como ferramenta principal para análise, especialmente de quarterbacks ou de jogadores individuais, como você mesmo disse, é uma coisa falha, né? Uhum, Para wide receivers, por exemplo, tem a questão dos YAC, né, que é Yards After uhum, Catch, ou seja, jardas depois da recepção, que também é sim. interessante, mas ao mesmo tempo não é necessariamente a melhor análise, porque existem wide receivers que Uhum, são muito bons naquilo que a gente chama de contested catch, então ele vai pegar a bola e vai cair no chão, sim. ou vai pegar a bola e vai tomar um teco logo depois. Então você tem que ter nuances aqui. Mas, E até as hum, jardas após a recepção, elas não dependem exclusivamente do wide receiver. não, não, Depende não, de não, onde o não. quarterback coloca a bola. Também. Da jogada que foi colocada, né? Às vezes Sim, sim. de uma rota de outro wide receiver que puxou um Uhum. cornerback, como é que chama? Um safety, que seja lá o que for. Sem dúvida alguma. No fim das contas, o jogo todo é um jogo de grupo, né? Sim. Mas, essa tabela que eu mandei que eu acho que é interessante, que fala sobre o CPOA, que é Completion Percentage Over Expected, ou Uhum. seja, é uma forma de calcular, e aí depois a gente pode entrar na questão de se a fórmula é super válida ou não, mas Uhum. como é que se calculou o CPOA? Se espera que o passe tenha, o time tenha X porcentagem de passes por jogo. 60%, 70%. Aí tem dificuldade do passe, tem separação do wide receiver, tem uma série de coisas, né? Uhum. E você tem a base do zero, que é quando a pessoa faz o que tem que ser feito. Para baixo é Uhum. quando ela não consegue executar os passes que se esperam. E aí para cima Uhum. são quando ela consegue colocar mais passes do que se esperava, digamos assim, dentro do jogo, né? E outra Sim. coisa que neste ano principalmente, eu acho que tem uma relevância maior, porque nós estamos na média mais baixa de jardas aéreas da NFL nos últimos 20 anos, se eu não me engano, que é Uhum. 317 jardas por jogo, tá? É o menor número dos últimos 20 anos. E aí, esse outro número chama-se ADOT, que é o Uhum. Average Depth of Target. O que significa isso? Basicamente qual é a média, o valor médio de jardas que cada um dá por passe, né? Uhum. Tanto é que na semana passada o ADOT do Jordan Love, que todo mundo estava falando, estava em acho que em 12 ou 13 jardas por passe. Uhum. E o Jalen Hurts, se eu não me engano, estava tipo em 1,9. É porque não precisou Sim. também, lógico. Não é questão É, de ser bom ou ruim. É só uma é, comparação e fala. não, e tem um detalhe que isso para mim é uma estatística muito mais do coordenador ofensivo do que do quarterback. Tem Porque também você a tá questão de falando. padrão de jogo. Sim. Sim, porque você tá falando de target, você não tá falando de completion. Então, um passe sem precisão de 40 jardas conta como 40 jardas pro ADOT. Aí eu já não tenho certeza. Eu acho Eu que é tenho de acordo certeza. com o Não, passe. não, é Pegando ou target. não? É target. Ok. Então, para mim, eu não tinha certeza. Então é isso. Então, exatamente tem isso. E aí, só para completar, esse gráfico que eu partilhei, que novamente também não é a decisão final, ele mostra que o Drake May tem tido números favoráveis. Ele tem um completion percentage over expected acima de 5%, o que é Uhum, acima do Dak Prescott, que eu acho que está jogando super bem, o Josh uhum. Allen, que nós, né, indiscutivelmente aí é um cara Sim, nem preciso fantástico. falar. Exatamente. Tá acima do Baker Mayfield, bem acima, inclusive, Uhum, do Baker Mayfield. Tá bem acima do Justin Herbert, que eu acho que também esse ano tá calando a boca de quem gostava de criticar tanto ele, que eu acho que tá muito bem.
E o Drake May também tem um average depth of target que é bom o suficiente, que está ali entre as 6 e 7 jardas. E a média da NFL tem estado por aí. Ou seja, ele não está péssimo nos números, não está péssimo na produção, que ele tem demonstrado, mas no geral o time inteiro tem sido muito deficiente, né? Sim, Ou ruim de ver. e no tape, ele tá muito bem também. Drake May tá jogando muito bem. Esse jogo foi o pior da temporada, esse Uhum, último. Eu acho que os fumbles são um problema que ele precisa trabalhar. Eu acho que sim. acontece com uma frequência maior do que deveria. Mas que também é natural para quarterbacks que estendem jogadas igual ele. Se você for ver, Uhum. o Josh Allen é um quarterback que comete muitos fumbles. É da característica, do estilo de Era jogo. mais, né? Era mais. Ele tem menos nos últimos anos, mas sim, o estilo de jogo dele traz mais chances de existirem os fumbles. Sim. Sim. É. Mas foi a pior partida do Drake May da temporada e não foi uma partida ruim do Drake May. Uhum. Ele tá jogando muito bem. Apesar de Só tudo o que, resto. provavelmente em uma das piores situações da liga. Uhum. Eu acho que a gente tem aí Patriots, Jaguars, Saints e Titans com situações completamente terríveis para os quarterbacks. Sim. É, e o Drake May tá ainda assim jogando bem. Aproveitando esse ensejo, ah, quem você colocaria ou quem você veria hoje como sendo os melhores quarterbacks nesse exato momento? Os seus 5 melhores. Não é o top 5 no fim das contas, mas não precisa ranquear falando, Uhum. primeiro é esse, enfim. Mas se você tivesse Tá, olhando o landscape hoje, quem são os 5 melhores quarterbacks, na tua opinião, que você tem visto jogar? tá. Eu vou começar ranqueando. Tá bem, pode ser como Só o você quiser, primeiro. é só para entender como é que tá essa visão. Sim, o primeiro para mim é o Baker Mayfield. Ok? Nas duas primeiras partidas ele começou um pouco devagar, mas depois teve jogos maravilhosos. E Uhum, nessa última partida foi a melhor partida que eu vi de um quarterback nessa temporada. uhum, Foi um jogo assim perfeito. Eu não vejo muita coisa que poderia ser mudada. Ele teve um passe ruim, que foi numa bola longa pro Tess Johnson, que ele mandou, que ele errou a accuracy feio no passe longo, que se fosse um passe bom era touchdown. aham, Mas foi assim o único passe ruim dele na partida. Ele certo. teve três passes maravilhosos pro Mike Evans que foram dropados. Uhum, E ele fez isso jogando boa parte do jogo sem o Mike Evans e com uma linha ofensiva completamente remendada. O center dele estava jogando de left tackle. O left guard de center. E o resto tudo eram reservas que eu nunca nem ouvi falar. uhum, Ele foi pressionado o jogo inteiro e tomou só um sec. A partida foi perfeita. Eu não consigo ver um quarterback fazendo uma partida melhor do que a que o Baker fez. Para mim, ele é o MVP da temporada até agora. hum, Com 3 jogos e 3 game-winning drives, jogando num ataque muito desfalcado, com uma defesa que tem um dos piores play calls defensivos da liga. Ele tá carregando o time. E, bom, acho que é isso. Eu acho que se, por exemplo, se o Mahomes fizesse a partida que o Baker Mayfield fez, essa última, uhum. as pessoas iam estar falando que ele é o melhor da história de novo. Porque é Ok. isso. É uma questão de percepção. Você viu a Sim, transmissão do jogo do Chiefs? Você assistiu o jogo dos Chiefs na transmissão assisti. brasileira? Não, não, na transmissão brasileira Ah, não. tá. Cara, ele fez uma jogada que ele se movimentou dentro do pocket, ali foi para um lado, foi para o outro, foi para o outro lado e lançou e fez um passo completo para o Juju Smith-Schuster. Uhum, O narrador e o comentarista estavam quase virando do avesso de empolgação. O comentarista falou que por isso que não se pode falar que o Mahomes não é o melhor quarterback da NFL. E foi uma hum. jogada comum que a gente vê em toda a partida. É uma babação de ovo que não faz sentido. E com o Mayfield a gente tem o contrário. O Mayfield faz chover e não tem nenhum reconhecimento.
Eu concordo contigo com relação a essa questão do meio, que foi inclusive o que eu falei lá no grupo, que é o que eu acho que acontece também com o Jordan Love, que é um Uhum, pouco. Não estou dizendo que o Jordan Love é o melhor quarterback da temporada nesse exato momento, mas é uhum, essa coisa de você olhar para o cara, talvez enviesado por alguma pecha XYZ, porque ele saiu chutado, né, do Browns, erroneamente, mas saiu chutado do Browns, sim. saiu de uma forma negativa. Uhum, E, e quando ele chegou no Browns também se esperava que ele fosse o salvador da pátria, que fosse resolver todos os problemas do time, então fica essa pecha. A mesma coisa acontece com o Jordan Love, que veio para um Packers que teve, né, Brett Favre, Hall of uhum, Famer, teve Aaron Rodgers, ainda melhor do que o Brett Favre, e também Hall of sim. Famer, e aí fica aquela coisa, não é possível que esse time vai ter novamente um quarterback elite. Não vou nem dizer Hall of Uhum, Famer, porque eu não faço ideia de como é que vai terminar a carreira do Love. Eu não acho que ele seja uhum, Hall of Famer agora, nesse exato momento. Mas é isso, assim, então fica aquela coisa de, não, a gente não pode aceitar, e isso é um bias completamente é, é, escondido, tá? Não é uma coisa clara, né? Que as pessoas falam isso porque acontece. Mas fica essa uhum, coisa, e eu acho que isso acontece também com o Baker, de primeiro ele ter vindo do Browns, que é um time completamente disfuncional historicamente, e segundo porque ele saiu do Browns como sendo aquela coisa, você saiu para ser quarterback reserva num time e deu a sorte de, sei lá, passar na mão do McVay ali de alguma forma, agora você é um quarterback competente. E não, ele tá sendo fantástico, ele tá jogando muito faz tempo já, é exatamente isso que você falou. E já no Browns também ele teve momentos espetaculares, espetaculares. Aquela campanha que eles fizeram de 11-5 ali, o final da temporada, ele estava jogando como MVP. Ele merecia uhum. estar na discussão de MVP, sem dúvida alguma. É, é, enfim, enfim. Mas eu te entendo. E eu acho que é essa questão da mídia. A gente pode até fazer um programa sobre isso, porque eu acho que Sim. é um ponto muito interessante, que Uhum, é as narrativas que são criadas, uhum. e aí talvez até as narrativas são para vender a si próprio, né? Para esses grupos de conteúdo venderem-se a si próprios de alguma forma, seja hater de alguma coisa, seja amante de outra coisa. Como você falou, uma jogada simples do Mahomes, eu não sei qual foi a jogada em específico, mas uma jogada Uhum. simples do Mahomes se torna a nova chegada do Messias da NFL. Ao Sim, passo que foi se, uma se foi jogada o, boa, só não foi nada fora do não, normal. exato, exato. Ao passo que se isso acontece com um cara que tem uma visão XYZ, é sorte. Se fosse um Dak Prescott, por exemplo, que eu também acho que é um pouco underrated, se o Dak faz esse tipo de coisa, e eu acho que ele faz jogadas espetaculares quase Uhum. todos os jogos também, seria, tá, o Dak Prescott fez esse negócio aí, daí Sim, deu sorte, qualquer coisa desse tipo. sim. Ou não tem um hype tão grande quanto teria de falar, pô, olha que foda, e tudo mais. Isso para dizer que o Mahomes é foda por si próprio, ele tem toda a história dele também, temos highlights fodidos dele, mas é uma questão dessa coisa Uhum. da mídia, a gente pode fazer um programa sobre isso, porque eu acho que é legal também para as pessoas que nos ouvem, que estão nos ouvindo agora, que, enfim, vão ouvir também esse programa mais para frente, pra gente se criticar, pra gente poder fazer essa própria autocrítica, né? Olhar para a Sim. coisa um pouco mais fria e falar, pô, será que eu tô sendo só torcedor aqui? Será? E tá ok, tá? Você tem todo o direito de ser 100% torcedor se você quiser, mas é pelo menos entender de onde tá vindo esse sentimento A, B, C ou D, né? Às Sim, vezes eu falo, por legal. exemplo, do Bears e eu posso estar puto com o Bears porque o Bears é o rival do Packers, então eu odeio o Bears por natureza, sabe? Mas não, Uhum. ou falar, putz, não, na verdade o Bears aqui tá bacana. Que nem eu falei do Caleb, que jogou demais esse final de semana. Demais. Não, foi bonito de ver ele. Eu fiquei feliz, surpreso. Mas enfim, Sim, voltando à foi. nossa questão dos top 5. É. Baker, Vamos lá então. quem mais? Baker em primeiro. Uhum. Cara, em segundo, Justin Herbert. Ok. Terceiro, Josh Allen. Aham. Meu quarto é o Matthew Stafford. Ok. E o quinto, cara. O, o quinto eu não sei se eu consigo escolher um. Porque pra mim tá todo mundo muito. Todo mundo não. Os candidatos a essa quinta posição Aham. estão muito próximos, apesar de por motivos diferentes. Eu não me oporia a colocar Jordan Love, não me oporia a colocar o Drake May, que a gente acabou de falar, Aham. e não me oporia a colocar Daniel Jones. Ok. Cada um pelos seus motivos, em situações completamente opostas. Que fique bem claro que esse top 5 não é top 5 quarterbacks que a gente prefere, tá? O top 5 que a gente entende que tá jogando agora, porque Daniel Jones não Uhum. estaria no meu top 10 de jeito algum. Sim. Mas é para deixar claro para quem está nos ouvindo que isso é de acordo com essas três rodadas, quem tem jogado bem, quem tem entregue, que a gente entende isso. Eu vou deixar o meu quinto aberto.
Vou Ok. ouvir. Eu quero ouvir os seus. Uhum. Engraçado que o meu vai E. ser bem diferente do seu. E aí, quem sabe, ouvindo o seu, eu não defino o meu quinto. É. O, os meus cinco, e não sei se eu tenho uma ordem aqui, mas os cinco que eu vejo que são os principais destaques neste exato momento, que acho que estão jogando muito bem, é Baker, sem dúvida alguma, eu concordo contigo, tá jogando fino da bola, teve um ótimo jogo esse final de semana. Lamar é outro também que tá jogando muito bem, e eu tô surpreso com as deficiências que o time do Ravens tem mostrado nesses últimos três Uhum. jogos, tá? Tudo bem, perdeu um jogo ali super parelho contra o Bills, né? Que foi 41-40? 41-40? É Sim. isso. Mas é um time que tem feito pontos, tem jogado no ataque. É um time que, como eu falei do Packers, tem pecado em pequenos detalhes, e detalhes vão se acumulando, e os detalhes, quando se acumulam, se tornam derrotas. Uhum. Mas um cara que tá jogando muita bola. Você vê ele jogando assim, é de outro mundo, sabe? Tipo, ele tá jogando de uma forma que é difícil de você ver outro quarterback conseguir jogar. Então, Uhum. o Baker, o Lamar, Daniel Jones também, precisamos dar crédito onde o crédito é necessário. Daniel Jones Uhum. está jogando muito bem num ataque simplificado para ele, num ataque Sim. em que se exageram os pontos positivos dele. Eu acho que não seja sustentável, eu acho que o Colts está muito próximo de chegar no precipício, porque é um time limitado, mas ele está jogando muito. Essas três primeiras rodadas, sem dúvida alguma, ele é o principal driver dessas vitórias. Então, acho que merece aí o ponto positivo. Outro que eu acho que está jogando muito bem, talvez aqui por conta da expectativa que eu tinha, que era baixa, mas está jogando muito bem, é o Sam Darnold no Seahawks. Está jogando de uma forma calma, está sendo competente com o que precisa fazer, está sabendo executar o jogo que se pede. Não é espetacular, não faz nada Uhum. muito fora do script, mas está sendo eficiente com aquilo que precisa. Uhum. Então, estou gostando muito de ver ele também. Então, peraí, eu falei agora Baker, Daniel Jones, Lamar, Sam, o Sam Darnold, né? Darnold. É. Uhum. E o meu a quinta pessoa também tem essa coisa um pouco dessa bagunça. Tem três nomes aqui para mim que poderiam ter alguma justificativa para estar entre esses cinco primeiros. Um deles é o Uhum. Justin Herbert, que, como eu Uhum. falei, tá esse ano calando qualquer um que tinha dúvida sobre o quão bom ele é. Tá jogando demais. Sim. O segundo deles é o Josh Allen, que eu acho que Uhum. enfim, tá sendo Josh Allen como sempre. Só que a gente já espera Sim. já dele desse tipo esse É, alto nível. e ele não está É, sendo tão exigido, né? Ele está com uma vida não, mais fácil esse ano. exato, mas ele tá executando tudo que precisa executar, e o James Cook Sim. também cresceu muito para essa temporada e tem tirado um pouco do peso das costas dele. E o Uhum. terceiro nome aqui é o Jordan Love. Não é Uhum. clubismo, prometo que não é clubismo. Ele jogou bem contra a defesa maravilhosa do Browns esse final de semana. Teve uma interceptação ali que foi estúpida, estúpida. Eu não sei o que ele viu ali para passar aquela bola. Mas no Aham. geral ele tem executado muito bem o jogo. Ele tem executado as possibilidades que se apresentam para ele. Ele tem um passe que ele dá para o Matthew Golden ali na lateral direita, que poderia ter sido um touchdown de 96 jardas, em que o Uhum. Golden pega a bola, talvez porque ainda está se aclimatando na NFL, não sei. Ele sai para o lado ao invés de sair correndo para frente, assim, que até agora eu não entendi por quê. Mas ele executou bem, quando depois da interceptação teve aquele drive todo que o Packers chegou na linha, na goal line ali, então ele tá sabendo fazer as coisas. Primeiro dos jogos foi super bem. É, então são esses caras aí que é um top 5, na verdade top 8, top 7, né? Entre os meus Sim. jogadores, e os teus jogadores também são uns top 7, top 8 aí. Vamos É, então. Ó, dos que a gente ficou em. Aliás, dos que eu fiquei em dúvida, teve dois que você uhum, citou, que foram o Jordan Love e o Daniel Jones. sim, Vamos falar um pouco deles, então? Só para pode gente ter ser, uma ideia claro. para me Manda ajudar a bala. definir essa quinta. Uhum, É, o- vou começar falando do Jordan Love. manda. Você citou aí a interceptação que você não sabe o que ele estava pensando ali. Cara, o que eu acho naquela interceptação é que, para começar, eu não amo a jogada que foi chamada, Aham, em que a gente tem uma trips na esquerda do Jordan Love, né? sim, E os recebedores todos correm meio que uma curl ali, né? isso. Então, os três correm mais ou menos a mesma rota. E qual é a intenção? A intenção é deixar eles um contra um, com Uhum, os três marcadores.
eu não amo esse tipo de jogada. Mas assim, eu acho que o Jordan Love ele fez a leitura certa, ele escolheu o jogador certo para lançar, que é o do meio dos três, Uhum. porque é o que tem mais chance de estar em um contra um mesmo, porque os outros vão estar em conflito. Que era o Dontavian Wicks. Uhum. Isso. E só que eu acho que o problema é que ele já recebe o snap olhando para o Wicks. Ele faz É, todo o drop Ele back entrega. sem tirar o olho do. Ele entrega. E aí Uhum. o corner corta a rota. E o ball placement foi muito ruim também dele. Então, esse foi o meu Parece. problema. Esse foi o meu É, problema. A bola foi muito mal jogada e o Delpit simplesmente ele falou: não, eu sei onde eu tenho que estar, eu sei onde eu tenho que ir. sim. Tanto é que a bola Isso. vai e tem o defensor dos Browns logo à frente. Não tem como é que chama? Uma linha de passe, né, para as Isso. mãos do Wicks de qualquer forma. E eu acho que nesse ponto a culpa talvez tenha sido do Wicks. Eu Ok, acho que ele dobre sua língua para falar do meu provavelmente. menino. Mas ou Tô vai ser brincando. dele ou vai ser do Jordan Love. Mas eu acho que foi do Jordan Love. Eu acho que a culpa É. naquela interceptação foi completamente do Então, Jordan Love, porque eu acho que ele fez uma leitura ruim ali do momento, mas também com o Miles Garrett fungando no cangote. Quem tem tempo de pensar com o Miles Garrett do lado, né? mas aí que Enfim. tá. Quando o ball placement é tão ruim assim, Aham, eu, sim. no- eu normalmente desconfio de erro do wide receiver na rota. Sério? Sim. E Hum, nesse caso, para mim, existe margem para que isso tenha acontecido, porque foi uma rota estranha. ok, ok. Ele quebra ela muito vertical. Uhum, E eu acho que o Jordan Love manda a bola no lugar onde essas rotas normalmente terminam. entendi. Então, fica a dúvida. Eu não sei qual é o play calling, não sei como eles são treinados a executar essa jogada, Sim, mas claro. fico com essa impressão. Acho que é uma possibilidade. É, É, nós não sabemos o que acontece ali, não temos certeza disso daí, sem dúvida alguma. sim. É bem possível que seja também um erro do Wicks, o que já é uma Uhum. evolução, porque ele pegaria a bola, porque ano passado ele não pegaria a bola, mesmo se ele estivesse correndo na rota correta, e ele já pega a bola esse ano, então já tô feliz. Pois é. O meu problema com o Jordan Love é que eu acho, o que eu já te falei, que Uhum, eu acho ele muito inconsistente dentro de uma mesma partida. Eu acho que ele tem momentos geniais. Por exemplo, nesse jogo, tem um passe que ele manda pro Wicks, numa sim, terceira para sete. A, esse passe de- também é bonito. a defesa tá em cover two, com todas as zonas embaixo, fechando a primeira descida. Uhum, E ele acerta um passe no meio da zona, certinho. Só que é um passe que, assim, saber onde mandar a bola ali, a maioria dos quarterbacks sabe. Só que a maioria dos quarterbacks conseguiria 3 jardas ali, pela maneira como eles lançariam. sim, Só que o Love, ele manda com tanta antecipação e com tanta velocidade na bola, que o Wicks pega ela em stride e consegue o first down fácil e chega até perto de um touchdown ali, né? Foi um passe uhum, maravilhoso, maravilhoso. sim, sim. Um passe simples, mas executado à perfeição, que Teria me feito ganhar potencializa. algumas ligas, inclusive, porque eu perdi algumas ligas por causa do touchdown dele e do Wicks, né? Mas enfim, só um parênteses. E o touchdown que ele lança, que ele acha o tight end lá o tight end reserva, esqueci o nome dele. Tyrant 3, Isso, o Fitzpatrick. isso. Era uma broken play que do nada ele consegue ver de canto de olho que o Uhum, Fitzpatrick fica livre e acha ele. Achei aquela jogada maravilhosa também. Só que ao mesmo tempo ele tem umas jogadas que chegam a ser bizarras. Teve uma que ele recebe o snap under center, vai fazer o drop back e ele faz o drop back inteiro cruzando as pernas. Fazendo uma carioca ali, cara. E assim, é impossível você conseguir chegar no fim do seu drop e lançar se você está fazendo o drop cruzando a perna. E é o que acontece. Ele faz o drop inteiro cruzando a perna. Aí, a hora que ele uhum, chega no final do drop, tem um jogador aberto. Só que ele precisa dar um pulo para acertar as pernas e lançar. E a hora que sim, ele dá esse pulo, a pressão chega. É coisa de décimo segundo. uhum, Mas são detalhes que ele já tinha que ter limpado no jogo dele. entendi. Isso me É, preocupa bastante. eu acho que o que eu vi dessas primeiras semanas é uma coisa que evoluiu muito bem, que a gente falou até ano passado, que eu falei que era uma feature e não um problema, que era a questão do Uhum, pula-pula dele, né? Que ele sai pulando assim, ele parece um coelho.
Uhum. Ele tá menos bunny hop esse ano, ele tá mais decisivo, ele pega, dá 2 passos para trás, planta o pé e faz o passe. Ele Uhum. consegue. Inclusive, ele tem uma agilidade muito boa para quase sem estrutura conseguir plantar o pé depois e fazer um passe, o que não é comum. Que é esse passe, Uhum. inclusive, lindo que o Caleb dá nessa semana, é muito parecido com isso. Ele dá 2 dropbacks, assim, de repente ele dá uma levantadinha para olhar, assim, que ele tá pulando, mas do nada ele parece que ele finca no chão e consegue dar aquele passe fantástico. E eu acho que isso é Uhum. uma coisa que o Love melhorou bastante. Essa questão das inconsistências dele, dessa coisa de ter uma jogada genial e um passe completamente bizarro, né? Eu também acho que é um pouco feature do Love, mas eu acho que esses passes que você fala que porra é essa, eles são Uhum. muito menores do que o comando e o controle que ele tem desse tipo, do tipo de ataque que o Packers apresenta. Uhum. Então eu acho que é meio que um negócio assim, aprenda a conviver com isso, saca? Que era o que a gente tinha Uhum. com o Brett Favre, velho. O Brett Favre, ele simplesmente não tinha, você não sabia o que ele ia fazer. Cada snap Sim. era uma surpresa, entendeu? O Sim. brother podia tanto fazer um passe de 60 jardas, né, em menos de 2 segundos, como ele Uhum. podia segurar a bola e tomar sec de 66 caras da defesa do outro time. Ou uma interceptação estúpida em que ele parecia que ele estava de olhos fechados, Sim. né, jogando a bola de costas, assim. Então eu acho que é meio um negócio learn to live with it, que é uma coisa Uhum. que a NFL cada vez menos permite que aconteça. Não sei. Mas eu quero falar sobre isso. Esse vai ser meu último ponto sobre nesse episódio hoje. Aham. Mas eu entendo que você está Aham. falando do Jordan Love e eu tendo a concordar. O que eu acho que ele está jogando muito É. bem, e porque eu acho que ele está entre os 5 melhores, é porque, como eu falei, ele está executando o ataque que precisa de uma forma suficientemente eficiente, digamos assim. Há uma discussão hoje Sim. sobre a questão do LaFleur ser, e o grupo do Packers principalmente fala que o LaFleur, alguns, né? Que Uhum. o LaFleur é bundão, é bunda mole, que Uhum. ele não gira a faca, que ele não mata os jogos. Eu já começo a entender, meu entendimento é muito mais de que o que importa são os 3 pontos. O que importa é a Sim. vitória. Então, se eu tô ganhando e consigo controlar o jogo, eu não preciso fazer 50 pontos no jogo, eu não preciso de um Claro. statement victory, qualquer coisa assim. Uhum. Mas como torcedor é frustrante. É frustrante porque eu adoraria que, sei lá, um jogo que pareça fácil, o Packers meta 50 pontos, no outro time faz 58, que seja, vai fazendo ponto. Entendeu? Sim. É, 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 mas é complicado você falar que o LaFleur não faz isso, porque não é uma coisa que é só querer fazer, né, cara? Exato, não, é isso aí. Tem Senão outro todo lado, mundo tem outro time faria. jogando. Tem um outro time Exato. jogando do outro lado, cara. Não é simplesmente, você não girou a faca. Pera, os caras ajustaram, os caras conseguem também, sabe? E a Sim. gente, nesse final de semana, jogou contra a melhor defesa da NFL, nesse exato momento, Uhum. pelo menos. É. É uma defesa dificílima de jogar contra. Não tinha como o Packers fazer 20 pontos ali tranquilamente. O jogo que o Ravens fez contra o Browns foi um jogo relativamente atípico, porque eles tinham 2 corredores muito grandes, que é o Lamar e o Derrick Henry, né? Que desgastaram a Uhum. defesa dos caras ali em termos de game plan. Uhum. Cara, o Lamar é o Lamar. O Lamar ele tem a sua vida própria de saber como correr, de saber como fugir de pressão, de ter o jogo corrido em si como uma feature importante do jogo dele, saca? Uhum. Então, e além disso, é divisional. Divisional é sempre muito É diferente. diferente. Quando se joga contra os times que você joga 2 vezes por ano, você se encontra sempre, tem todo um subjetivo aí que é importante ressaltar. Mas enfim, Sim. vejo o Love jogando super bem, vejo o Love controlando esse ataque, vejo ele completamente dono desse time, sabe? Uhum. Aquela coisa que o ataque é feito para ele, com ele, não é um ataque que é feito por causa dele, se é que isso Uhum. faz um pouco de sentido, não sei se as pessoas vão compreender esse ponto. Sim. Eu. Mas eu vejo isso assim e eu acho que ele está sendo bastante eficiente naquilo que é pedido e naquilo que precisa ser feito com ele. Tirando, logicamente, Uhum. como eu falei, essa interceptação estúpida e aquele lance que ele foge para tentar fazer um passe, que ele sai do pocket assim. E ele vai correndo para lateral e fala: solta essa bola, meu amigo, solta, para que você vai tomar esse Sim, sec? e que ele toma um E ele, sec, né? Sim, ai meu inexplicável, Deus cara. do céu, ai. Inexplicável. Não, eu olhando aquilo, ele falei: gente, solta. Faz que nem o Roger, joga no chão assim, faz um plum. Uhum. Não, cara, não vai dar não. Aí, enfim, torcedor aqui. Torcedor, de momento, É, torcedor. mas é Mas enfim, isso, cara. São as inconsistências. Teve um outro passe pro Wicks também. É, e ele vai mandar aquela quick out que já é uhum, característica do LaFleur, que ele põe um jogador em motion, atravessando a formação e que sai numa quick out. sim. É, eu parei o vídeo para ver, cara. Na hora, no momento do passe,
O Wicks tinha 2 jardas de vantagem sobre o Denzel Ward. Uhum. Só que o Love manda a bola com tão pouca velocidade, ele manda um touch pass, que o Ward consegue chegar e cortar o passe. Quase uma interceptação. Assim, seria uma interceptação daquelas de circo. Sim. Mas foi quase. Mas foi uma quebra de passe numa jogada em que o recebedor tinha 2 jardas de distância no momento do passe. Uhum. É essa inconsistência que me frustra. Porque se não fosse isso, se ele fosse mais consistente, ele seria um quarterback top 5 da NFL hoje. Yeah. Ok, e Daniel Jones? O Daniel Jones é o oposto. Uhum. Ele está sendo extremamente consistente. Mas consistente na mediocridade. Assim, mediocridade tem um outro sentido, né? Quando a gente fala, as pessoas entendem como uma coisa ruim, mas não é ruim. Ele está sendo ok consistentemente. Uhum. Ele não tem feito um único passo difícil. Eu lembro de um passe elite dele, de todos que eu vi na temporada. Um que ele tá no pocket, faz um drift para a esquerda e lança com um arm slot diferente. Mas de resto, ele tá lançando a bola dentro do tempo correto, para a primeira leitura. E é isso. E quando as coisas saem um pouquinho do planejado, dá errado. A sorte dele é que as coisas não estão saindo muito do planejado. Eu vou discordar de você nessa, que você falou que ele está num time limitado. Eu não acho. Eu acho que ele está num dos melhores elencos da NFL. Você acha? Sim, eu participei de um podcast com o Lucas Liciardi e o Nathan Pires. Como assim você está É, participando de podcast sem mim? Não, pera. Vamos ter que fazer uma Desculpa, conversa, um vamos ter sideline. uma DR. Um sideline DR aqui. Conta E lá. o podcast era sobre a AFC South. Aham. E aí o que eu falei é que eu não via falhas nesse elenco dos Colts e que se eles Certo. tivessem um quarterback bom, seria time para disputar o Super Bowl. Ajuda o fato de que eu gosto muito do Shane Steichen também como coordenador ofensivo, no Eu caso head gosto dele. coach, mas chamando Eu gosto jogadas, dele. né? Aham. E, e eu acho que é isso que a gente está vendo. A gente está vendo um sistema tão bem organizado, um time com tanta qualidade. Olha o ataque que o Daniel Jones está executando. Ele tem o Tyler Warren, que já estreou como Sim, um muito senhor bom. tight Muito end. bom. Sim. Eles têm um dos melhores grupos de recebedores da NFL, que falta aquele cara incrível, mas que todos são bons, até um ponto. Me lembra Eu muito o acho que é um. Packers. Exato, é o que eu ia falar. Ele me parece bastante plural, mas eu não acho que tenha Sim, nenhum, sei lá, alpha dog, assim. Mas sim, eu concordo. é. A E, comparação é interessante, porque é como eu penso. e uma linha ofensiva muito boa. Ele tá com uma estrutura e um running back fantástico no Jonathan Taylor também, né? Tanto Então ele, underrated, né? O pessoal gosta de esquecer dele. sim, muito underrated. Então é isso. Eu acho que ele está executando o básico para levar para frente um time muito bom. Uhum. Eu acho que ele é o melhor quarterback que o Shane Steichen já teve para trabalhar nos Colts, porque a competição é inexistente, né? O Anthony Richardson, que a gente não pode Sim, nem chamar de quarterback. sim. E se não me engano, os outros foram os cadáveres do Joe Flacco e do Matt Ryan, né? E o Gardner Jogadores Minshew. fantásticos. Tudo a mesma Jogadores coisa. fantásticos. Então, por incrível que pareça, o Daniel Jones é o quarterback mais talentoso que ele já teve. Porque qual é o Coitado. ponto fraco do Daniel Jones? É quando ele precisa criar por conta própria. Aham. E até agora nos Colts ele não precisou. Então eu acho que são jogadores muito diferentes, ele e o Love. Esse é o meu ponto, pelo que eu falei antes, que eu acho que o Colts tá muito próximo. Se eu Uhum. tiver errado, eu vou assumir que estou errado, tá tudo certo. Mas eu Uhum. acho, sinto, que o Colts está muito próximo de bater na parede de alguma coisa. Uhum. O Sérgio na redação falou, né, nosso torcedor do Colts querido, falou brincando que não vejo a hora da gente jogar em Jacksonville e perder pro Jaguars
porque a gente não ganha lá desde 2014, qualquer coisa assim. Ou seja, ele já zicou o time, porque o time vai ganhar em Jacksonville anyways. Vai. É aquela coisa da zica que acontece. É. Mas eu vejo um pouco disso, assim, de que esse time não é um time que sabe necessariamente lidar com a adversidade. E o Shane Steichen, por mais que eu goste dele, eu acho que ele talvez não saiba lidar com a adversidade. Não é com a derrota, porque ele está acostumado Uhum. demais com as derrotas. Que o Colts já perdeu o suficiente nesses últimos anos. Mas ele não. Eu acho que. Assim, posso estar errado. Espero que eu esteja errado. Espero que o Steichen mostre ele não trabalhar ainda melhor. Mas é isso, assim. Eu acho que esse time não está necessariamente pronto para entender como é que se sai atrás do placar, como é que busca o jogo de volta. Pode ser. Que era, por exemplo, uma deficiência que o time do Lions teve o ano passado. Uhum. Né? O time do Lions, por melhor que seja, a gente ama o time do Lions, o elenco do Lions e tudo mais, e eu acho que é um elenco muito forte, elenco como um todo, mas era um time que sofria, enfim, Cara, psicologicamente, muito mais é. que taticamente. E achei a comparação maravilhosa, cara, porque o papel que o Daniel Jones está desempenhando é o papel do Joe Flacco, Exato, do Goff. do Do Jared Goff. Goff. É. Uhum. Então, e esse é o meu ponto. O meu ponto principal vamos ver, e eu acho que não, o Daniel Jones está menos preparado ainda para lidar com essa adversidade, entendeu? Uhum. Talvez porque Sim. ele tenha sido tão chutado quando ele estava no Giants que ele já tem uma Uhum. confiança quase que nula. Sim. E isso pode ter mudado, espero que tenha mudado, espero que ele tenha agora uma tranquilidade para desenvolver. Mas eu vejo, sim, ele está jogando super bem agora, como eu falei, tá nesse meu top 5. Nesse caso, ele está no top 5, não é um cara que eu trocaria por um ou por outro. Tá jogando super bem, mas eu acho que esse time, assim que ele encontrar uma dificuldade, assim que acontecer alguma coisa, seja uma lesão de um jogador muito importante, seja um início de jogo em que eles saem perdendo por 1, 2 touchdowns, é um time que me parece com poucas alternativas para se reagrupar, se reorganizar. E eu não lembro agora, eu não lembro do elenco do Colts como um todo, né, no detalhe, mas eu não sei se eles têm elenco de substituição. Uhum. Ou seja, jogadores reservas, se necessários para entrar e jogar. O único que me vem à cabeça agora, por exemplo, é o Gibbons, né? Uhum. Que é o reserva do Jonathan Taylor. Esse eu gosto, como a gente falou lá atrás, para mim ele era um Gibbs sem hype. Uhum. Então eu acho que ele também tem capacidade de pegar esse backfield aí e trabalhar. Mas no É, geral eu tenho é um time que eu tô esperando para ver, vai mais do que qualquer sim. coisa. Para o wide receiver eles têm. Se, por exemplo, o Michael Pittman lesiona, o Wade Mitchell, para mim, é um upgrade até Você acha? ao Michael Pittman, eu acho. Acho. Upgrade eu não acho, mas eu acho que realmente é uma substituição possível, assim. E, e linha ofensiva, cara, nenhum time da NFL fica ileso a lesões de linha ofensiva. Uhum. Ninguém tem profundidade para falar, tudo bem, meu right tackle machucou, não tem problema. A não ser que o right tackle já seja ruim. Sim. Então, eu gostei da sua comparação, cara. O Colts é um Lions light. Yeah. É isso que eu tenho sentido, assim. É, Mas não acho um time tão não é alternativo, tão versátil. Eu acho que é um Uhum, time que tem mais limitações, então vamos ver o que vai acontecer. Novamente, espero uhum. que eu esteja errado. Espero não. Se eu estiver errado, vou assumir aqui que estou errado. Se o Colts continuar ganhando, continuar convencendo, como convenceu nessas 3 primeiras semanas, seria o primeiro a dizer: olha, falei bobagem no dia 24 de setembro ali. Enfim, faço o meu meia-culpa se for necessário. Assim como fiz o meu meia-culpa sobre o Lawrence na semana passada. Perfeito. Ok, ok. É, Eu tenho uma última coisa, João, que eu falei para você que eu não ia te Hum. dizer qual que era o tema. Aliás, eu vou entrar nesse tema porque você mencionou um negócio que aí estava na minha cabeça e eu queria falar contigo. Que você mandou para mim na mensagem no WhatsApp, você falou assim, Mariota melhor que o Jaden Daniels, né? É, o Comendo jogou super bem esse final de semana. Jogou, Uhum, jogou de uma forma mais decisiva. sim. E jogou de uma forma diferente do que tem jogado, principalmente quando o Jaden Daniels estava lá. Sim. O Mariota ele foi errar o primeiro passe dele já no garbage time. Exato, exato. É, é, E aí, é aqui que vem a minha pergunta. Não é sobre o Mariota e sobre o Jaden Daniels, porque eu não quero abrir
nesse exato momento essa lata De minhoca. de discussões aqui. Deixemos isso como pergunta para o público. Mariota é melhor ou não do que Jayden Daniels? Discorram, né? Eu não quero que a gente traga as respostas ainda aqui. Mas isso me suscitou, mas isso me ajudou a levantar um ponto que é algo que já venho pensando. Envolve um pouco a questão do Baker Mayfield, envolve um pouco a questão do próprio Daniel Jones agora no Colts, apesar do Daniel Jones não ser assim tão veterano na NFL. E até mesmo a longevidade, por exemplo, do Aaron Rodgers agora, do próprio Stafford continuando jogando em alto nível, que esses caras não estão tendo o protagonismo que eles têm, porque eles vieram de outra era da NFL, em que as exigências para se ser quarterbacks eram maiores. A gente vem falando desde o ano passado de que nunca foi tão fácil, entre aspas, se tornar quarterback na NFL. Ou os ataques estão cada vez mais simplificados para acomodar prospectos e quarterbacks que não estão prontos, né? E o Jayden Daniels é um ótimo exemplo disso, no sentido de que ele tem um grupo de habilidades muito bom, ele foi extremamente explorado ano passado, e esse ano, pelo menos nesse começo, já demonstrou que as pessoas descobriram o que ele sabe fazer e simplesmente estão bloqueando esse lado, e ele não tem outras ferramentas para se renovar. Então, usando esse contexto do Mariota com o Jayden Daniels e esses outros quarterbacks que não só têm longevidade, mas que eventualmente eram horríveis, eram muito ruins há tempos atrás, ou era aquela coisa de, não é possível que esse cara vai continuar na NFL. De repente eles entram e fazem um jogo decente e tem essa coisa. Você acha que isso faz sentido ou não? Cara, eu acho que faz todo sentido. Eu acho que você matou a questão na pergunta já. A gente pensa muito, né? Eu acho que existe sim um componente de evolução, porque a gente sabe que os quarterbacks estão chegando mais crus na NFL. Então talvez isso explique esse sucesso pós-bust de alguns, né? Porque eles tiveram mais tempo para aprender o jogo. Mas eu acho que esse não é o principal fator, cara. Eu acho que o principal fator é que hoje em dia é muito mais fácil jogar como quarterback. O Ok. sarrafo abaixou. Mas então, é isso, assim, pelo sarrafo ter abaixado, esses caras que passaram talvez por provações maiores, digamos assim, né? Eles têm mais capacidade de encontrar soluções nesse jogo simplificado ou de responder, né, a essas alterações, ou criar, aliás, responder não, criar mais alterações para uma estrutura que é simplificada, ou que se espera que seja simplificada. É isso. Tanto eles já têm essa evolução com o tempo, mas é isso. As limitações que eles tinham quando eles falharam já não são limitações mais, porque todo mundo tem, quase. E os ataques são feitos pensando em limitações agora. Eu acho que a era dos playbooks gigantescos acabou, cara. Porque os quarterbacks capazes de executar isso acabaram. Mas precisa ser desse Então, jeito também? não precisa. Então. Assim, de certo modo, precisa, porque, como você mesmo falou no começo do episódio, essa é a temporada com menos jardas aéreas em 20 anos, né? Sim. Então, claro, tem toda a adaptação das defesas para tirar as jogadas explosivas, mas tem também essa queda na qualidade dos quarterbacks, do quarterback play em geral na NFL. Então, sim, tem um efeito nisso. Mas é aquela coisa, se todo mundo joga assim, não é um problema jogar assim. Até o momento em que surjam jogadores que consigam reverter isso. Só que não sei se isso vai acontecer, porque a gente não vê esse movimento no college. Eu vou tentar procurar um pouco mais no detalhe disso, porque eu não acompanho muito college no detalhe, então também não posso dar as minhas ilações sobre o college. Mas será que isso também não é
a tal da idas e vindas que a gente falou também das defesas do ano passado, né? De como as defesas vão se ajustando aos ataques, os ataques vão se ajustando às defesas e tal. Então você tem sempre essas duas forças indo e vindo. E logicamente também a questão do college. Se o college não simplificou as coisas nesses últimos anos, mas numa era passada já foi mais complexo, mas ao mesmo tempo, antes dessa era, foi também mais simplificado. Porque uma das coisas que a gente até falou o ano passado, quando a gente estava falando sobre o Malik Willis no Packers, né? Que o LaFleur foi buscar uma jogada da década de 20, se não me engano, quando você falou, né? O que eu falei que era a jogada pirueta lá. E Sim. você falou, essa jogada já existe, tá? Você tem no início do futebol americano e tudo mais. Então, talvez essa questão cíclica de ir e voltar, entendeu? Então, você está buscando referências para lá e para cá para tentar achar isso. E nesse caso, você está simplificando, mas já foi mais complicado anteriormente e para o agora precisa ser simplificado para ter uma eficiência maior, talvez, para ter menos possibilidade de erros, enfim. O que eu acho que aconteceu, assim, e isso é uma coisa que eu tô falando baseada mais em gut feeling que qualquer outra coisa. Sim, tem esse problema. O college, ele sempre precisou de sistemas ofensivos mais simples, porque é difícil recrutar talento. Uhum. Você raramente vai ter um bom quarterback, bons wide receivers e uma boa linha ofensiva, a não ser que você seja Alabama ou Ohio State. Sim. Então, o college sempre buscou isso. Só que eu acho que nos anos 90 começa a surgir o sistema que ia mudar tudo, que é a Air Raid. Uhum. Porque a Air Raid é um sistema muito simples, que requer pouco talento, principalmente do quarterback e da linha ofensiva. É o famoso bola para frente, seja o que Deus quiser. Não, não, pelo contrário, ele é muito bem Eu estruturado sei. taticamente, Não, eu apesar digo de nessa questão de, simples. eu digo Hã? na simplicidade no sentido que essa é uma expressão de futebol, não de futebol americano, não é, Aham. gente, não é deep passes o tempo todo, não é Hail Mary a cada jogada, não é isso, Sim, não é sim. isso. Aham. É os três wide E, receivers, é os sete mais abertos, sim. é, e, e usando formações e motion para abrir coisa, o tempo, isso tudo foi surgindo aí. Uhum. E porque perceberam, eu acho que isso é uma característica fundamental da Air Raid, que é muito mais fácil passar a bola do que correr. Por causa das regras, principalmente por causa das regras. E pelo talento. Para você correr sem talento, você tem que ser um time que não consegue passar a bola, mais ou menos igual as Forças Armadas eram. Army, Navy e Air Force. Que Aham. eles iam para triple option e era corrido o jogo inteiro. Se eles passavam a bola 4 vezes, era muito. Georgia Tech, por exemplo. É. Mas aí que tá. Esse sistema da triple option, ele era muito eficiente no college. Só que ele nunca fez a transição para a NFL porque não é o que o público quer ver. Ok, Com a ok. Air Raid, a gente teve a simplicidade, a facilidade de obter os jogadores necessários, Uhum. ao mesmo tempo que apresenta o que o público quer ver. Por isso que eu acho que a NFL abraçou a Air Raid e a spread no geral. Ok. Como eu falei, eu também só tenho dúvidas, questões e relações a serem feitas nesse exato momento. Se alguém que está nos ouvindo também tiver pontos de vista, quiser partilhar conosco, por favor, mandem mensagem no Twitter, no nosso grupo do WhatsApp, quem estiver no nosso grupo, quem não estiver também pode chamar para entrar, porque eu acho que é um ponto para a se considerar essa questão de alguns veteranos que foram colocados para escanteio, né, ou que tiveram poucas chances, até tiveram chances, mas foram realmente muito mal. Me parece, e novamente, me parece, eu não tenho os dados suficientes para garantir isso, que eles poderiam ter algum sucesso agora exatamente por conta disso, de já saberem executar algo mais complexo, terem uma visão mais ampla, uma visão mais holística do que é o trabalho do quarterback, que me parece indiscutível essa questão da simplificação, né, da posição, simplificação dos esquemas ofensivos que a gente tem visto nos últimos anos. E é por isso também que eu acho que Sean McVay, Matt LaFleur,
Mike McDaniels, eles têm crescido tanto porque eles têm ousado, né? Eles têm não só se reinventado, mas eles têm ousado criar novas formas ofensivas, estabelecer um playbook mesmo criativo, né? Com coisas diferentes. Ao mesmo tempo que você tem também caras que estão aí perpetuados e com estruturas históricas, porque os caras vêm com, como você falou, playbook de 300 páginas. Os caras têm uma bíblia com todas as jogadas possíveis já executadas no mundo, então é só treinar, 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 treinar. E é uma questão de execução ser bem feita. É. E posso amarrar os dois últimos tópicos numa É previsão para o lógico, ano que vem? é lógico, claro. É, eu acho que o Cliff Kingsbury vai ser um head coach ano que vem. Uhum. E acho que se ele for para um time que não tenha um franchise quarterback ou um quarterback sendo desenvolvido agora, Hum. por exemplo, se ele for para o Miami Dolphins, Aham. ele vai levar o Marcus Mariota para ser o quarterback dele e ele vai ter muito sucesso no primeiro ano. É uma previsão, acho que é uma previsão justa. Acho que é uma previsão justa. Uhum. Vou ficar muito chateado se for o Dolphins, porque eu gosto muito do Mike McDaniel. Não sei por que diabos, a gente falou isso ano passado ainda. Não sei por que Uhum. diabos ele continua com o Tua e ele insiste Sim. tanto em manter esse time velho, mal ajambrado, com jogadores que não se encaixam no que me parece o que ele quer fazer, que ele mostrou pelo menos há 2 anos atrás. Mas ele realmente, infelizmente, está perigando ser um dos primeiros head coaches aí a cair nessa temporada, né? Sim. Para mim, o primeiro deles vai ser o Brian Daboll. O Brian Daboll, na verdade, já está Uhum. demitido, só que ninguém foi informado ainda sobre isso. Mas eu acho que o que você está falando faz sentido, entendeu? Eu compartilho da sua opinião que o McDaniel não deveria ser demitido, mas eu acho que vai. E acho que algum time vai dar muita sorte aí contratando ele como coordenador ofensivo. Sim, sim, exatamente. Ele vai ter muita sorte. Mike McDaniel, inclusive, que poderia treinar o Drake May. Eu ficaria muito feliz com esse Seria pareamento. maravilhoso. Nossa, nossa, aí sim, torcedores do Patriots. E aqui nós amarramos o nosso programa, começamos com Patriots, terminamos com Patriots, um episódio quase que Bigão approved, né? Mas ele com Drake May seria espetacular de ver. Para quem gosta de Drake May, para quem gosta do Patriots e para quem gosta de NFL. Então, fica aqui no minhas energias para que essas coisas maravilhosas aconteçam, né? Vamos ver. É. Nada a acrescentar a não ser beijo, Bigão. É. Meus caros, muito obrigado por todos que nos ouviram até o final aqui. João, novamente, muito obrigado pela conversa, pelas discussões. Sempre muito bom ouvir teus pontos de vista, sempre muito bom debater aqui alguns pontos que eu tenho também, aprender, desaprender, reaprender. Isso é muito gostoso. Nos falamos na semana que vem, após a semana 4, como eu falei, tentando fazer essa revisão ou essa expectativa de como a gente entende que a NFL vai se desenhar quando chegar em janeiro. Grande abraço para Bom, todos. Fala, manda bala. não, só um abraço e boa semana, meu querido. E para todo mundo que está ouvindo a gente também. Então, muito bem. Então, gente, muito obrigado a todos e até a semana que vem.